Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como pensar como um milionário. Eu quero trazer 3 exemplos práticos de pessoas que foram milionários ou são milionários ou mesmo são bilionárias. No caso, o Elon Musk, o Tony Robbins e o Napoleon Hill. Nesse caso, a gente pode até gravar sobre outras pessoas, até para você entender um pouco do modelo mental que essas pessoas têm, até para você entender como você pode, às vezes, pegar... eu sempre falo assim... começa a ver que todas as pessoas têm algo a ensinar, mas ao mesmo tempo tem coisas que você não concordo, mas todo mundo tem algo que às vezes você pode utilizar para você aprender, né? Sempre é o conceito da humildade. Então, os milionários, por exemplo, eles não pensam como a maioria das pessoas, e é por isso que eles criam riqueza. Hoje eu vou te mostrar esses 3 exemplos. A gente começa com o Elon Musk. Nesse caso a gente fala sobre pensar grande e aceitar riscos, que é bem interessante, por exemplo, em determinados nichos de mercado, ou mesmo determinadas decisões, os quais ele fez ao longo da vida, ou mesmo está fazendo nesse momento. E o Musk, ele não pensa em pequenas melhorias, ele pensa em revoluções. No caso, ele pensa na causa. E é interessante porque, às vezes, as pessoas ficam querendo, independente dele ou mesmo de outras pessoas revolucionárias, que são pessoas, por exemplo, até o Steve Jobs, né, eu não estou falando dele aqui, mas pessoas que criaram um movimento, e a partir desse movimento fizeram com que outras pessoas também pensassem diferente. E essas revoluções é que trouxeram, por exemplo, invenções, ou mesmo novos modelos de pensar, ou formas de, por exemplo, agir, as quais não ainda estavam preparadas para as pessoas agirem. Então é bem interessante quando você começa a pensar nessa ótica, e é a forma que o Musk, por exemplo, ele pensa. Logicamente, quando você estuda, né, a biografia dele, tiveram decisões que não foram acertadas, vários erros, mas ao mesmo tempo, como eu sempre falo, as pessoas que são milionárias, ou as pessoas com mentalidade rica, elas costumam errar mais do que as pessoas que, na verdade, com mentalidade pobre, que não tentam, não fazem nada, só reclamam, criticam os outros e ainda acham que estão certas. Ele aposta alto mesmo, né? Então, sem garantia de sucesso. Ele perde bilhões de dólares, mas aí quando a gente pensa sobre até o Warren Buffett, né, um dos maiores bilionários do mundo, né? Então, eu gosto muito de ler do Warren, ao mesmo estudar e modelar o modelo de investimento deles. É a metodologia que eu uso para os meus investimentos, que é uma metodologia de longo prazo. Você começa a ver os seus ativos, aquilo que você investe de uma maneira diferente. Você começa também a entender melhor os cenários nacionais e internacionais. Você começa a ver, por exemplo, determinados tipos de ativos e basicamente não pensar apenas dinheiro por dinheiro, mas a qualidade de uma empresa, a qualidade no longo prazo, como que você pode investir, entender um pouco também da matrix mental, vamos dizer assim, porque isso faz com que você entenda como o jogo funciona. Não pode ser ingênuo também achar que, na verdade, as pessoas estão querendo o seu bem, não é assim. Mas você começa a entender, por exemplo, que tem coisas que você não está fazendo e muitas vezes relacionadas à crença limitante do país que você está, e isso afeta diretamente o grau de risco que você pode ter. E como você modelou o que os seus pais fizeram, ou as pessoas daquele país fizeram, muitas vezes você não faz, você não se arrisca. Não porque você não quer, mas porque as outras pessoas não fazem. Então, para o Elon Musk, por exemplo, se você quer resultados extraordinários, precisa parar de pensar pequeno. Isso é real, isso é verdadeiro. A gente fala em inglês até raise the bar, né? Então você está sempre aumentando a sua barra, você está sempre aumentando a sua dificuldade. E eu gosto muito disso porque eu me inspiro bastante em atletas de alto desempenho, para a vida, para os negócios. E a mesma coisa eu sugiro para você, se inspire em pessoas que estão sempre melhorando, crescendo, sabe? Porque se você não está crescendo, você está morrendo. E quando você acompanha até os nossos podcasts, nossos vídeos, aluno, mentorado ou mentorada, você começa a entender que o jogo é muito maior do que as pessoas ao seu redor vão entender. Às vezes você não vai conseguir conversar com elas porque elas não estão preparadas para ouvir o que você quer. Não tenta insistir com essas pessoas porque elas não querem ouvir o que você quer falar. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas que estão mais alinhadas com seus propósitos, com a sua mentalidade vão aparecer naturalmente. Isso é bem interessante. A segunda pessoa que eu quero falar é o Tony Robbins, né? Então, o Tony ele fala muito sobre ação massiva e a energia inabalável, né? O Tony, basicamente, foi um dos primeiros mentores que eu estudei lá em 2011, basicamente. Comecei a estudar e frequentei os cursos, basicamente, os treinamentos. E o Tony ensina que o maior erro é esperar a motivação para agir. Então, você tem que agir apesar de não ter um motivo para ação, né? Que você quebra a palavra motivação. Mas, nesse caso,
Você não tem que esperar ser positivo para fazer alguma ação, esperar alguma coisa em troca para fazer alguma ação. Você tem que fazer por fazer. E a partir do momento que você faz isso, te leva a um paradigma diferente, que te leva a um outro paradigma e assim por diante. Né? Os milionários, ao contrário das outras pessoas, eles criam um impulso antes mesmo de estarem prontos. Não é porque que você ainda não tem uma qualificação que você não pode ensinar sobre aquilo. Inclusive, modelos de aprendizagem, modelos de ensino, a gente vê muito esse aspecto que você aprende muito ensinando. Né? Então você pode aprender lendo, aprender escrevendo, mas quando você aprende ensinando, você consegue ter uma memorização, uma capacidade, por exemplo, de raciocínio lógico muito maior do que apenas você ler, ou mesmo de você apenas escrever. Logicamente que os três são importantes, mas você também pode fazer isso, né, sem esperar um reconhecimento, mas estando em busca de um reconhecimento também, às vezes um diploma, um curso, um treinamento e assim por diante. Para o Tony Robbins, a ação gera motivação, não o contrário. Então você não precisa estar motivado para gerar uma ação, mas é aquela coisa. Nós somos treinados para ter energia para depois trabalhar. Né? Se eu não estiver bem, eu vou falar pro meu chefe que eu não vou trabalhar hoje. Vou pegar um atestado. Essa mentalidade faz com que, não que você engane seu chefe, mas você tá se enganando. Porque você tá mentindo. Se você mente pro seu chefe, você não tá mentindo pro seu chefe, você tá mentindo pra você. Né? Aí é que você vai perder aquele dia fazendo uma coisa que pra você foi importante. Você sente o quê? Um prazer por ter passado a perna, que é um prazer errôneo, né? E ao mesmo tempo você vai achar que na verdade você está enganando ele, mas você não está enganando ele, você está enganando a você. Você perdeu a oportunidade, por exemplo, de fazer alguma coisa naquele dia porque você não queria fazer. E acontece muito na vida. Muitas das vezes que a gente tem a oportunidade de fazer uma transformação, ou mesmo de frequentar um local, ou fazer um curso, sei lá, alguma coisa de mudança, né, na nossa vida, a gente sente uma energia gigante para não fazer. Por que isso acontece? Porque, na verdade, você está indo contra o desconhecido. O desconhecido faz com que nós nos afastemos da nossa verdadeira origem, que é o que nós devemos fazer. A criança, por exemplo, está sempre fazendo algo desconhecido, e é por isso que ela tem prazer nas coisas. Aí chega o adulto chato, modelado, programado, e vai lá falar não, 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 não e não. Né? E aí, basicamente, o quê? Eu não estou falando para dizer para a criança sim, não. Eu estou dizendo que o quê? Você perdeu a criança interior, que estava disposta a aprender. Né? A terceira pessoa que eu quero falar é o Napoleão Hill. Napoleão Hill fala a lei do desejo ardente. Né? O Napoleão até fala no Quem Pensa Enriquece que todo milionário tem um desejo incontrolável pelo sucesso. Isso é real. Você está sempre buscando crescer, você está sempre buscando aprender, você está sempre buscando ter sucesso em qualquer área. Corpo, mente e espírito. Essa é a tríade. E aí, no caso, começa o quê? Estudar, ler, se relacionar com pessoas de outras áreas. Eu sempre falo assim, tente aprender sobre áreas as quais você não é expert. Não que você vai se tornar expert naquela área, mas você começa a entender, caramba, isso eu não sabia nada. Isso eu não tinha conhecimento. Né? Além disso, eles não tentam, né, os milionários, eles decidem que vão conseguir. Isso é verdade. Até em relação ao pensamento, não existe otimistas ou pessimistas milionários. Eles sabem que vai dar certo porque é assim que tem que ser. Não se trata de uma pessoa arrogante. Se trata de uma pessoa que sabe o que quer. Os invejosos consideram essa pessoa como arrogante, mas essa pessoa é humilde o suficiente para entender que essa pessoa ainda não sabe que ela tem potencial para crescer e chegar nesse nível. Não é à toa, por exemplo, pegando um exemplo não do Napoleon, mas do Steve Jobs, eu recomendo fortemente a biografia escrita por Walter Isaacson, inclusive eu estou vendo ali na minha estante. Eu li basicamente, estava em 2012, 2013, e o Walter Isaacson vai falar do caso do Jobs, quando ele vai desenvolver o primeiro iPhone. E nesse caso, o iPhone foi uma revolução em relação ao smartphone, que não tinha, né, algo sem teclas na época. E ele lutou muito mais contra a mente subconsciente dos engenheiros, desenvolvedores, do pessoal de back-office, vamos dizer assim, back-end, do que o cliente em si. Porque ele falava, né, no caso, que os clientes não sabem aquilo que eles querem. Isso é verdade, é real. Tanto que quando o iPhone veio, né, foi um boom de vendas. Então, ou seja, não tinha nada daquele jeito. Então, assim, às vezes você não tem que ser otimista, pessimista, você tem que acreditar no seu sonho aí. E você realmente quer a riqueza ou só
acha que quer, né? O Napoleon também fala. Então o segredo, né, disso tudo que a gente falou, desses 3 exemplos, é pensar e agir sempre, né? Se você quer ser milionário, precisa treinar sua mente para pensar como um. Então não existe como você deslocar a sua atitude milionária de um pensamento milionário. Quando você une os dois, aí você tem uma decisão milionária. A decisão milionária, na maior parte das vezes, vai dar certo, vai ter problemas, sim, fracassos no meio do caminho, mas o que importa realmente é que você está lutando para fazer algo diferente no mundo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.